Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir à teleaula número 77. Bons estudos! Opa, você chegou na horinha para estudar com a gente um assunto bastante sofisticado. E como você já viu, alguns processos tecnológicos alternativos têm surgido para trazer maior qualidade, maior produtividade e menor custo. Você já viu alguns deles aqui na teleaula. Bom, por exemplo, o corte a laser, o corte a arco plasma, o corte por jato d'água. Você se lembra? Então, na teleaula de hoje, você vai aprender como é feita a usinagem por feixe de elétrons e por ultrassom. E aí? Pronto para ampliar os seus conhecimentos? A nossa teleaula está começando agora. Alguns dos mais novos e avançados métodos de usinagem se baseiam em teorias que já são conhecidas há algum tempo. Só que esses métodos só puderam ser colocados em prática depois do desenvolvimento de suportes tecnológicos avançados. Um bom exemplo disso é a usinagem por feixe de elétrons. Esse método se baseia no princípio de que o bombardeamento dos elétrons gera energia. Ou seja, quando esses elétrons são acelerados e concentrados em um feixe, forma-se uma energia cinética muito intensa. Depois, essa energia cinética se transforma em energia térmica de altíssimas temperaturas, capazes de fundir quase todos os tipos de materiais conhecidos. Por fim, o material fundido é rapidamente expulso da superfície, sob a forma de vapor. Para o maior aproveitamento do potencial de energia dos elétrons acelerados, foram desenvolvidas as câmaras de vácuo. Nesse tipo de usinagem, é muito importante o ajuste da convergência do feixe de elétrons, que é feito através de mecanismos ópticos. A localização do ponto de foco permite conseguir diferentes aplicações do feixe, ou seja, dependendo de como o calor é aplicado sobre a peça, o feixe pode ser usado para outras finalidades, como a soldagem, o endurecimento de superfícies e o corte. Por isso é necessário conhecer muito bem o equipamento básico para a produção do feixe de elétrons. Tratam-se de modernas máquinas de feixes de elétrons que funcionam pelos mesmos princípios do primeiro equipamento desse tipo, que foi desenvolvido em 1947 pelo pioneiro Steigerwald. Veja quais são os componentes básicos de uma máquina industrial para a produção de elétrons. O canhão emissor de elétrons é alimentado por um transformador especial de alta tensão, acelerando os elétrons até de 0,2 a 0,7 da velocidade da luz. Os elétrons acelerados atravessam o cátodo e o ânodo, passando em seguida por lentes de focalização, que convergem o feixe para o ponto desejado, fazendo a usinagem por feixe de elétrons. Repare que o sistema de controle para ajuste de foco é formado por um conjunto de bobinas, por dentro das quais passa o feixe de elétrons. Por essas bobinas passa uma corrente elétrica que gera um campo magnético, e este campo magnético interfere no feixe, permitindo o ajuste do foco. A regulagem de focalização consiste em fazer alterações na corrente das bobinas até que o ponto focal fique exatamente numa distância desejada já estabelecida na montagem da peça na câmara, em função da finalidade do trabalho. Os diâmetros mais comuns de ponto focal ficam dentro da faixa de 0,25 mm a 0,75 mm. Bom, Caio, como você já viu, algumas das aplicações da usinagem por feixe de elétrons, elas ainda estão na fase experimental, ou seja, elas ainda não são uma alternativa competitiva em relação aos outros processos. E mesmo assim, as indústrias aeroespacial, aeronáutica e eletrônica têm usado esses processos com muito bons resultados, Tito. Bom, Caio, eu acho que agora a gente já pode estudar a usinagem por ultrassom. Vamos lá. Dá uma olhada, no livro está escrito o seguinte, ó. Com esse processo de usinagem, dá para fazer penetrações de formas variadas em materiais duros, frágeis e quebradiços. É o caso do vidro, da cerâmica e do diamante. Eles dificilmente poderiam ser usinados pelos processos convencionais que a gente já conhece. Mas vê aí no livro como é que é feita a usinagem por ultrassom, Tito.
Nessa técnica, uma ferramenta é colocada para vibrar sobre uma peça. Entre a peça e a ferramenta é aplicado um pó abrasivo. Qual é a frequência dessa vibração? Tem aí no livro? Tem sim. É uma frequência que fica acima da que o ouvido humano consegue escutar. Tá aí, qual é? Bom, aqui diz que essa frequência varia de 20 kHz a 100 kHz. Quilo o quê? Hertz. Hertz, unidade de medida de frequência igual à frequência de um movimento periódico de 1 segundo. 1 ciclo por segundo. Para entender melhor como acontece a usinagem por ultrassom, você precisa saber que o martelamento produzido pela vibração da ferramenta é suficiente para erodir o material, formando uma cavidade com a forma negativa da ferramenta. Só que tudo isso acontece sem que haja contato entre a peça e a ferramenta. Na prática, a usinagem é feita pelos grãos finos e duros do material abrasivo que atacam a superfície da peça. A ferramenta usada no ultrassom não precisa ser muito dura, podendo ser feita de material fácil de usinar, já que ela não entra em contato com a peça. O processo de usinagem por ultrassom aproveita a energia da vibração mecânica transmitida aos grãos de abrasivo que vibram na mesma direção do sonotrodo. Veja que o sonotrodo é formado por uma barra metálica onde se ativam as vibrações ultrassonoras no sentido do seu eixo. Na ponta dele é fixada a ferramenta, que deve ter a forma inversa da que se quer dar na peça usinada. As vibrações mecânicas só podem se propagar através de algum material, nunca no vazio. Elas são transmitidas pela excitação das moléculas que oscilam ao redor de sua posição de repouso. Você quer entender melhor como funcionam as vibrações? Então, fique por dentro. Quando um ponto em oscilação parte de uma posição extrema e volta a esta posição, completa um ciclo e tem uma amplitude determinada. O número de ciclos efetuados por unidade de tempo ou frequência das oscilações é uma característica essencial das vibrações. A amplitude é dada pelo máximo afastamento do ponto em relação à sua posição de equilíbrio. Pronto, agora vai ficar bem mais fácil você entender como acontece a geração dos ultrassons. Como você já estudou no telecurso, a maioria dos corpos materiais possui certas propriedades elásticas. Isso quer dizer que se uma parte do corpo é forçada além da sua posição natural, a reação do corpo tende a trazer essa parte de volta para o seu lugar. Assim se produz um movimento de oscilação comparável ao desse pêndulo de mola. Acontece que cada corpo tem uma frequência própria de vibração, e a produção dos ultrassons utiliza justamente essa capacidade de vibração que os corpos apresentam. Você quer ver de que forma? Na máquina de usinagem por ultrassom, a parte mais importante da cabeça ultrassonora é formada por uma haste em liga de níquel, que é envolvida por uma bobina, percorrida por uma corrente de alta frequência. O campo magnético, gerado pela passagem da corrente através da bobina, provoca a vibração da haste metálica no sentido do eixo. Esta haste fica dentro de um banho de óleo, que é resfriado por uma serpentina em cobre, onde circula água. O efeito vibratório obtido dessa forma é muito pequeno, mas ele pode ser aumentado desde que se consiga produzir a vibração em ressonância com as vibrações próprias da barra. Ressonância é a igualdade entre a frequência de uma fonte, que pode ser, por exemplo, um cantor lírico, e a frequência própria de vibração de um corpo, por exemplo, um copo de cristal. Nesse caso, a fonte cede progressivamente energia ao corpo, que passa a oscilar numa amplitude cada vez maior. É por isso que os soldados são proibidos de marchar sobre uma ponte. A marcha é uma passada ritmada sobre uma estrutura, no caso a ponte, que tem uma frequência própria de oscilação. Se por acaso acontecer uma coincidência entre a frequência de vibração das passadas e a frequência própria de vibração da ponte, quer dizer, se as vibrações entrarem em ressonância, a amplitude da vibração pode aumentar exageradamente, causando danos à ponte e pondo em risco a integridade dos soldados. Olha só que maravilha de serviço faz uma máquina de ultrassom.
Quer conhecer mais de perto os componentes dessas máquinas? Então dá só uma olhada. Bom, aqui fica o gerador de corrente de baixa frequência. Sem ele, não tem negócio. Aqui fica o conversor eletroacústico. Ele é uma espécie de transdutor que transforma as oscilações elétricas em ondas ultrassonoras. O amplificador é feito em geral de titânio e serve para transmitir e aumentar as amplitudes das vibrações do conversor eletroacústico onde está fixado. E claro, tem também a ferramenta de usinagem. Ela é muito fácil de ser trocada e pode ser oca ou maciça. O nome desse dispositivo já diz tudo. É dispositivo de regulagem de pressão, que deve ser aplicada sobre a peça que vai ser usinada. Caio, aqui diz que o material abrasivo que deve ser pelo menos tão duro quanto o material da peça que vai ser usinada. Tá. E olha, mesmo assim, uma parte do próprio abrasivo acaba sendo erodida durante a usinagem. Então é por isso que a área de usinagem tem que ser a todo momento alimentada por um suprimento adicional de abrasivo. É isso aí, Caio. Inclusive, isso ajuda a evitar o desgaste da ferramenta durante a usinagem. A usinagem por ultrassom garante um bom acabamento da superfície, porque as vibrações ultrassônicas produzem a fusão do material e, ao mesmo tempo, soldam as pontas das fibras cortadas. Apesar de ser possível fazer a usinagem por ultrassom de furos, ranhuras e formas irregulares em qualquer tipo de material, os pesquisadores sugerem que esse processo seja aplicado de preferência em materiais duros e quebradiços. Peraí, o que você está querendo dizer é que a usinagem por ultrassom, assim como outros métodos de usinagem, também tem as suas limitações? Tudo bem, afinal ninguém é perfeito, né, Tito? Mesmo assim, a usinagem por ultrassom é um campo vasto ainda para ser pesquisado e aperfeiçoado. Mas enquanto isso não acontece, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu 2 avançados métodos de usinagem, começando pela usinagem por feixe de elétrons. Viu que esse tipo de usinagem acontece quando um feixe de elétrons é acelerado, produzindo uma intensa energia cinética que se transforma em energia térmica. Aprendeu ainda como funciona o equipamento básico que produz o feixe de elétrons necessário para esse método de usinagem. Em seguida, você ficou sabendo que na usinagem por ultrassom, uma ferramenta vibra sobre uma peça com pó abrasivo, substância que realiza o trabalho de usinagem sobre a superfície da peça. Por fim, você acompanhou a explicação dos conceitos de ciclo, amplitude e frequência. E também o de ressonância. Agora é com você. Estude e pratique os exercícios do seu livro de estudos. Assim você grava ainda mais o que acabou de aprender. Na nossa próxima teleaula, você vai conhecer mais métodos de usinagem. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.